Olá, Karina Guimarães, especialista em transformação digital da Admap Sistemas. Mais um incrível episódio do nosso podcast Não Durma no Ponto, o podcast da Admap Sistemas, co-host com a nossa host Shirley Lima. Tudo bem, Shi? Tudo ótimo, Ká. Muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com você. Até porque todos os episódios, eles aquecem o nosso coração. E esse episódio aqui, para mim, tem um gostinho, assim, muito especial, porque a gente quer trazer essa pessoa para falar com a gente e para os nossos clientes, amigos, parceiros, fornecedores, há muito tempo. Que é um tema que está muito em alta, as pessoas conversam muito, mas há muito tempo a gente já deveria não só estar falando, mas praticando também, né, a questão da saúde mental. Então, não saúde mental, todas as saúdes, né? Saúde, 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 saúde. Então, hoje, para a gente desmistificar, para a gente aproximar, para a gente se olhar com tanto carinho, com tanto cuidado, para que a gente consiga trabalhar de fato com propósito, com uma produtividade saudável, com uma performance saudável. Não precisa ser a alta performance, né? A performance a todo custo. Mas a gente quer muitas pessoas felizes, bem e saudáveis. Esse é o nosso lema. Então, por isso que é um episódio muito querido. A gente está muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje e principalmente com a Simone Nascimento. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada pelo convite. Eu já queria estar há muito tempo, principalmente com vocês duas, e para falar de um tema que eu adoro, que é saúde mental e todas as vertentes de saúde que atravessam o nosso corpo, né? Não só porque a gente está preocupada, mas porque a gente quer desenvolver uma vida muito plena, cheia de prazeres, cheia de coisas boas para contar, né? Legal. Sim, o nosso tema, o tema é muito bom, porque o tema é não morra por um salário, saúde, trabalho e propósito. Antes da gente começar a falar mais ainda sobre a saúde, sobre a nossa integridade, a nossa intencionalidade aqui em vida, trabalhando, eu quero saber quem é a Simone Nascimento na fila do ponto. Para começar, você sabe que eu só tive ponto 2 anos da minha vida, né? No meu primeiro emprego como técnica de enfermagem, eu tive ponto. Então, mas não dormia no ponto, fazia plantão. Ah, tá vendo? Muito bom. Bom, eu sou médica, sou mineira de coração, porque eu fui criada em Minas. Sou mãe de uma menina de 14 anos, a Nina, que é a minha adolescente velhinha, minha companheira de jornada. Sou cozinheira. Sou mergulhadora sem saber nadar, sou trilheira, mas tenho medo de bicho, enfim. E eu gosto muito do meu trabalho, do jeito que eu estou trabalhando agora. Eu finalmente, depois de 25 anos de formada, eu digo, estou vivendo a plenitude profissional. Então, esse é o melhor momento para eu falar para as pessoas que é possível, porque eu, depois de muito tempo, consegui chegar nesse lugar. Acho que a minha fila do pão é essa. E não recuso convite para nada. Se eu me chamar e eu não for, é porque alguma coisa está acontecendo. Vai me buscar. Vamos. A gente vai porque se tem uma presença que é relevante e que, agrega, é a presença dessa mulher, gente. Então, convidem mesmo e façam esse esforço de buscar, porque merece, né? Principalmente se for para comer. Representa muito bem. Sim, para começar também, você mencionou que sonhava em ser médica ou astronauta. Como essa trajetória te levou à medicina, do estilo de vida e à saúde mental? Não sei, eu acho que dá para perceber que eu queria coisa difícil, né? Desde muito cedo. Eu queria ser astronauta, mas eu não sabia, não fazia ideia de qual era o caminho para chegar a ser astronauta. E a medicina, apesar de ser uma coisa quase impossível na minha realidade, pelo menos eu sabia onde fazia. Você tem que ir lá, passar no vestibular, entrar na faculdade e se formar. Então, isso eu sabia. Astronauta, gente, eu não fazia ideia. Isso faz muito tempo. E numa época que a gente não falava... A gente nem tinha nosso próprio astronauta, né? Como a gente tem. E eu acho que o caminho da medicina me levou porque é um caminho de cuidado. Eu acho que nessa existência, o meu papel, a minha missão, o que eu sinto em mim é o cuidado. Eu gosto de cuidar das pessoas, não só na questão de saúde, mas eu gosto de cuidar em todos os aspectos. Então, eu fui para a medicina
acho que por esse chamado mesmo, e lá dentro eu percebi que eu, mesmo estando dentro do caminho de cuidado, ainda não era exatamente o que eu queria, porque eu me especializei primeiro em radiologia e diagnóstico por imagem, trabalhei por muitos anos com rastreamento de câncer de mama, e é uma história muito bonita, assim, muitos anos de experiência, eu tenho 22 anos que eu sou radiologista, então eu consigo achar um câncer de 3 milímetros numa mama. Isso é muita coisa, mas ele já chegou. Ele chegou antes, ele chegou primeiro. E eu comecei a desejar chegar antes da doença, conseguir conversar com as pessoas num outro momento da vida delas, antes que elas precisassem do meu trabalho para procurar um câncer, uma lesão, qualquer coisa que fosse. Então, falar de saúde, falar de promoção de saúde, de prevenção de adoecimento, falar de uma possibilidade de um envelhecimento mais digno, né? Que se der tudo certo, se Deus quiser, nós todos vamos envelhecer, mas como a gente vai fazer isso? E aí que eu cheguei na medicina do estilo de vida. Foi essa angústia, foi uma angústia mesmo. Em determinado momento eu estava extremamente infeliz, sem saber o que fazer mais dentro da medicina. E aí uma amiga me convidou para fazer uma palestra sobre saúde, e aí eu fui pesquisar, fui estudar para montar a palestra, e eu descobri a medicina do estilo de vida, ainda não era tão falada no Brasil, eu descobri já de conteúdo dos Estados Unidos, e eu falei, nossa, mas peraí, como assim que a gente não precisa de remédio? Não é que não precisa de remédio, mas que a gente consegue promover saúde sem precisar de medicamentos caros, que quando a gente vai dar remédio para as pessoas, a gente já está tratando a doença. Sim, a gente não está cuidando da saúde, exatamente. A gente está tratando já da doença. E aí foi toda uma descoberta, uma paixão mesmo. Eu me apaixonei pela medicina do estilo de vida. Eu sou quase uma sacerdote, uma sacerdotisa, porque eu falo. Não, e você fala e promove, e de certa forma, como você pratica, a gente que te segue começa a adquirir hábitos bons pelo seu exemplo. Ver que você fez uma coisa que é legal e a gente fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aliás, eu sei que eu deveria estar fazendo isso, mas eu não faço como eu deveria. Mas a Simone vem me estrala assim, a gente vou fazer também. Desde levantar da cadeira, andar, beber água, todas as questões que estão mais acessíveis até, né? Exato. Pra gente poder fazer. É falar de uma saúde possível, né? Uma saúde possível, não aquela coisa cara, dispendiosa, ou que demanda muito tempo, que quase ninguém quer. Então, assim, tá no trabalho, o que a gente pode fazer para a gente melhorar um dia de trabalho e trazer umas pílulas de saúde ao longo do nosso dia? Cara, que legal. Eu me considero minha paciente zero. Eu mudei primeiro, sabe, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, eu fui fazendo toda uma jornada de transformação na minha própria vida. E aí, depois, eu comecei a trazer as pessoas para essa conversa. Quer ouvir a sagrada palavra da medicina do estilo de vida? Adoro! Obrigada, Deus! Eu amei! Que bacana, né? E a gente saber que são coisas que a gente alcança, que a gente consegue incluir no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque às vezes as pessoas têm uma visão tão longe, né? Ai, é yoga, ai, umas coisas tão... E não precisa, pode ser uma coisa que a gente Eu acho consegue. que tudo funciona e poderia ter, mas como parece que a gente tá trabalhando numa velocidade e a vida tá passando na outra e a gente tem que conciliar tudo, a gente coloca que a saúde, o descanso, ou a expectativa de ser feliz é nesse momento da sua 1 hora da yoga, que às vezes você não tem 1 hora para fazer a yoga. Porque, na verdade, você não precisa de 1 hora, por exemplo, para ir na academia ou para fazer alguma coisa. Você precisa de 2, porque você precisa se arrumar, se deslocar, tomar uma ducha e voltar para o trabalho ou ir para casa. E é ótimo quando a gente tem essa 1 hora, essas 2 horas, porque isso é autocuidado, isso é colocar o corpo, a saúde do corpo como prioridade mesmo. Mas nem sempre a gente está num momento da vida de ter essas 2 horas. As 2 horas para fazer academia, mais 1 hora para fazer a terapia, mais... E assim, é mais 1 hora da academia, e a gente tá falando de uma mensalidade de 150. Isso. Com mais 1 hora do personal, que deve ser mais 100 e alguma coisa. Com mais 1 hora da yoga, que é 100... E aí, quando a gente vai ver, a gente não tem todos esses 100 e alguma coisa pra fazer, pra viver esse bem-estar, que é o bem-estar de hoje, que, querendo ou não, virou um segmento que mais cresce dentro da economia. Né? A gente tem um mercado aí do bem-estar avaliado em
12 bilhões para os próximos anos. Isso só no Brasil. Então, você imagina quando você vai fazer esse dado aí em termos de globo, de planeta, é muita coisa. Vou contar para vocês como eu comecei. Eu comecei a fazer atividade física, eu não gostava. Tipo, eu falava, não vou fazer, não gosto de fazer, não quero fazer, não vou na academia, detesto academia. E aí, eu acho que as minhas amigas se inscreveram numa corrida, eu acho que eu quis ir junto porque eu gostei da roupinha. O kit. Muito legal. Eu gostei do kit, a camisetinha era bonita, a bolsa, a mochila era bonita. E aí eu falei, vou começar a caminhar então, né? Porque senão, pelo menos para caminhar com elas, e vou começar a fazer alguma coisa em casa. E aí eu comecei a fazer uma série que eu achei na internet, que eram 4 minutos de atividade física. Eu comecei com 4 minutos. Por isso que eu falo, é possível a gente começar com muito pouco. Para quem está parado, sedentário, estacionado, qualquer 10 passos já é um avanço. O difícil é começar, né? Começar, exato. E aí eu comecei com 4 minutos, fiquei um tempão. A minha amiga chegou em casa um dia, na primeira semana, eu estava tão morta, porque eram 4 minutos, mas eu estava morta, acabada. Aí ela falou, não sabia que eu tinha sido chamada para atender uma parada cardíaca. E aí, depois de um tempo, o corpo pede mais 4. Depois ele pede mais 4. Verdade. A sua resistência vai, né? Exato. Isso já tem 5 anos que a atividade física entrou na minha vida e entrou de uma forma muito definitiva. Eu faço. Eu simplesmente faço. Tá lá. Do mesmo jeito que eu tenho que sair, escovar os dentes de manhã para sair, eu tenho que fazer atividade física de manhã para sair de casa. E isso é muito cedo. Eu começo meu dia às 7 da manhã. Então, às 7 horas eu já fiz. A Karina também. Eu ganhei. Você ganhou, né? Eu ganhei. Eu começo às 4 da manhã. Eu vou pra academia às 4 da manhã. Muito bem, olha que orgulho. E muito eu tava bom. lembrando, você falando dos hábitos da Si, que é bacana quando a gente vê a pessoa fazendo, porque motiva. Porque um tempo atrás, a Shirley comentou, Cá, você é a única mulher da nossa equipe que treina. Agora temos mais. Agora temos muito. Equipe Eu acho que é 100%. quase todo mundo da equipe. Praticamente. Porque, de fato, essa questão do estilo de vida, e hoje você já traz, né, como se falasse assim, eu já vou evangelizando as pessoas trazendo comigo, mas de fato, você começar a construir hábitos que são acessíveis e que as pessoas olham e falam assim, nossa, que legal, fulano tá fazendo isso, eu poderia fazer também. Começa amanhã. E aí começa amanhã. E aí vai, quando você vê, praticamente a equipe toda faz, inclusive eu. Treinando. Exato. Treinando, e aí a gente... Mas o que eu olho muito, eu gosto muito do que você traz, da questão da prevenção, do cuidado, do se olhar, do se respeitar. Eu gosto muito dessa questão, para mim é extremamente importante. Acho muito válido que agora a gente está tentando falar e olhando a questão de saúde mental não mais como algo superficial, algo realmente intencional, né? Não mais do tipo assim, você tá com... Você tá com ansiedade, você não tá bem um pouquinho. Dorme que passa. Ou assiste um filme, faz alguma coisa. Não. Reza que passa. A gente está endereçando corretamente as questões e respeitando o melhor, mas eu ainda vejo, como, por exemplo, na academia e em outros movimentos, essa questão da economia e da venda de produtos e de que aí começa, aí tem o suplemento, e aí tem uma outra coisa, e aí tem uma outra coisa, aí eu falo, gente, tá ficando caro ter um estilo de vida saudável, não é esse estilo de vida que eu pensei. Não precisa ser caro, não precisa ser. Você pode fazer na sala da sua casa, se esse for o único jeito que você tiver para fazer. Óbvio, quando você vai para academia, você tem os profissionais lá, você tem orientação, o risco de você fazer uma lesão é muito menor, porque você vai ter alguém ali em teoria, te acompanhando, vendo a forma como você se exercita. Esse é o cenário ideal. E é o que eu recomendo para todo mundo. Mas a gente precisa falar para esse todo mundo que não tem essa possibilidade. A gente não pode deixar essas pessoas de fora. Né? E que está adoecendo, exatamente. A gente precisa falar com as pessoas que só têm 10, 15, 20 minutos, não tem o dinheiro, não tem a roupinha bacana, não tem o tênis da moda, não tem... Cara, como que essas pessoas vão se cuidar? A gente precisa olhar para elas também, né? E assim, são essas pessoas que a gente tem que olhar, tem que conversar, falar dessa prevenção do estilo de vida, porque se a gente olhar em questões financeiras, e aí a gente tá falando que tá tudo, né, tudo é pago, tudo tem seu valor,
E aí a gente já olha e fala, cara, eu não tô conseguindo manter isso daqui. Para depois fazer o tratamento da doença, que é mais caro ainda, Mais 2 caro vezes ainda, mais caro, exato. né? Então, é para essas pessoas realmente que a gente precisa entender e olhar. Você tem uma pergunta importante aqui para fazer, né? Tenho, bem importante. Se durante a sua formação, você foi a única mulher negra na turma de medicina. Como que essa experiência moldou sua visão sobre inclusão e saúde mental? Bom, eu costumo dizer que na época eu sentia desconfortos, eu sentia exclusões, mas eu nem conseguia nomear. Eu não venho de uma realidade de letramento racial, então nem de gênero, nem de nada. Não tinha letramento nenhum de nada. Eu simplesmente ia existindo pela vida fora e então, eu acho que até como forma de proteção, eu nunca me aprofundei nessas questões na época, eu simplesmente ia andando. Ia seguindo, não olhava nem para um lado, nem para o outro, nem para trás, porque eu acho que se eu tivesse uma percepção muito clara, talvez eu não tivesse aguentado. Porque hoje, olhando para trás, eu vejo situações que eu falo, cara, por quê? Qual a necessidade disso? E tem um nome, que é racismo, é violência de gênero, assim, muitos acontecimentos. Então, hoje eu olho com muita clareza para a sociedade que nos cerca, todo lugar que eu chego, assim, a primeira coisa que eu faço é O teste do pescoço. passo um olho, faço o teste do pescoço, e aí eu vejo, tem outras mulheres negras, tem outras pessoas com filhos, tem quem está nesse espaço? Esse espaço é de poder? Se esse espaço é de poder, quem está lá? O que está fazendo lá? Então, isso, o que serviu? Para eu entender os espaços que a gente ocupa, porque enquanto eu estava lá no interior, na minha cidade, dentro de uma igreja pequenininha, tinha muitas pessoas parecidas comigo. Eu saí de lá, e aí você vai caminhando, vai só rareando, vai só espaçando, até que chega uma hora que só tem você. Então, essa noção de só ter alguém de determinada característica num lugar, hoje eu sei que só isso, por si só, é um gatilho de adoecimento. Você será a única pessoa com a sua característica, seja você uma mulher num ambiente extremamente masculino, você ser uma pessoa negra num ambiente onde só tem pessoas brancas. Isso, por si só, coloca a sua saúde mental em risco, porque você entra num estado de alerta constante, porque você não está se vendo. Cadê as pessoas iguais a você? E além de um estado de alerta, tem aquele estado que em mim gera ansiedade, que é o de você ter que se provar e se valer o tempo todo. O tempo todo. Porque esse espaço lhe parece que não é para ti, não é para você, ainda mais quando você chega lá e não vê outras pessoas parecidas. Então, a sua credibilidade, ela fica em constante validação. Em xeque, né? Fica em xeque. Exato. E aí você fica ali, você tem que estudar, você tem que performar, você tem que trabalhar, mas aí você tem que estudar de novo, e aí você tem que estudar mais uma vez, e aí você entende do tema, porque você estudou, mas aí as pessoas vão chegar e falar assim, eu não sei se você entende também. E aí você fica, Exato. a minha ansiedade dispara, entendeu? E não é uma coisa da sua cabeça, isso é fruto da invalidação constante que você sofre, assim, mesmo que as pessoas não te invalidem diretamente, tipo, elas cheguem em você e falem, você não sabe falar isso, você não tem tanta experiência, quando elas chamam uma outra pessoa que tem a metade da sua expertise, a metade da sua experiência, a metade do caminho que você já percorreu, e diz que essa pessoa é melhor que você, é esse recado que está sendo mandado. Ela não falou na sua cara, mas socialmente ela está mandando esse recado o tempo todo, quando ela coloca outras pessoas para fazer o que você sabe, e você nunca é uma escolha. E aí você vai adoecendo, né? E você não consegue... Você vai adoecendo e você não entende o porquê disso. Porque não é uma doença invisível, né? A gente vai se diminuindo, vai perdendo a autoestima, vai se guardando. Isso aqui não é pra mim mesmo, Como a gente né? gosta de dizer, a gente vai perdendo o brilho, né? Vai perdendo o brilho, a gente vai né? perdendo o brilho, vai perdendo o entusiasmo. E a vida vai passando, né? E aí eu acho que é a questão que
você fica, de certa forma, exposta, a sua imunidade baixa, e você fica muito mais vulnerável, né? Exatamente. A questão de saúde mental não é só em relação aos transtornos psíquicos. A saúde mental comanda todo o resto do nosso corpo. Assim. A gente aumenta, por exemplo, o risco de infarto, de doença coronariana, por causa de depressão. Está diretamente ligado por causa dos hormônios que a gente produz, por causa do aumento da produção de algumas substâncias no organismo, por causa de alguns erros que começam a acontecer no nosso metabolismo, alguns déficits. A gente aumenta o risco de outras doenças por causa da saúde mental. Por exemplo, existe um risco maior de diabetes em quem tem transtorno psíquico, transtorno de ansiedade, depressão. Então, assim, não é só que você não vai estar bem. Além de não estar bem, você vai aumentar o risco de ter outras coisas físicas, às vezes muito graves, com as quais você vai precisar lidar, sabe? Sabe aquela coisa do meme? Além de não ser bom, ainda é ruim? Sim. Sabe? Você vai aumentando riscos, acumulando riscos para sua vida. E aí é por isso que eu acho que é tão importante a gente falar de construção de ambientes psicologicamente seguros, falar da questão da diversidade, onde as pessoas realmente se sintam, né, inclusas, inseridas, porque a gente já tem o nosso estilo de vida, que é um estilo de vida que não nos traz aquele comercial incrível, né, de você poder acordar cedo e ter aquela sua hora de café, e de poder ir almoçar, e de sair do trabalho sem ter aquele trânsito, e poder, né, correr no parque, né? Então, a gente já tem um estilo de vida que, cara, a gente tem que estar no corre, né? No corre o tempo todo, os boletos vencem, né? A gente fala que a gente usa mais a palavra vencer aqui para perder prazo de validade do que para comemorar a vitória. Então, a gente tem esse processo aqui e ainda assim manter a saúde mental, né, dentro da organização, fora da organização, da sua casa, com a sua família, com seus amigos, num estilo de vida ok. Tipo, meramente, tipo, ok, bom, né? Bom pra gente. Bom pra gente. E aí, eu quero que você fale um pouquinho do projeto Equilíbria. Você promove o letramento em saúde para que as pessoas não morram por um salário. Pode nos explicar essa abordagem? Depois que eu te falei, te contextualizei do nosso dia a dia do corre. Pois é, já veio com contexto. É isso, né? Quando eu comecei essa minha jornada de procurar, porque eu fiquei nesse momento de angústia com a medicina que eu estava exercendo, que é maravilhosa, é ótima, mas não me atendia mais, eu comecei, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, só sei fazer isso. E eu comecei a buscar, comecei a integrar em outros ambientes, e aí eu comecei a perceber que as pessoas, mesmo as pessoas muito capacitadas, pessoas com uma jornada extensa, com muita capacitação, ou outras sem capacitação, mas precisando fazer um dinheiro ali, a gente conhece inúmeras empreendedoras, precisando fazer o dinheiro do almoço do dia seguinte para ela, para os filhos, estava todo mundo adoecendo. Estava todo mundo adoecendo por um salário. Estava todo mundo adoecendo para conseguir pagar as contas no final do mês. E aí não interessa se você vai pagar as contas de comida, de bebida, ou se você vai pagar as contas de uma vida mais luxuosa. Estava todo mundo adoecendo por um salário. Porque o trabalho ele é central na nossa vida. Sim. Nós temos 24 horas. Em teoria, a gente deveria dormir 8. Um terço já foi. Aí a gente bate o ponto, né? 8 horas. Só que a gente gasta mais do que 8 horas no trabalho. A gente gasta se arrumando, se preparando, se deslocando. Às vezes, a gente gasta 12 horas por dia. Sim. É central na nossa vida. Se o que é central na nossa vida está nos adoecendo, alguma coisa e tá às vezes até morrendo literalmente, porque a gente sabe quanto de pessoas que morrem porque desenvolveram doenças ao longo de uma vida de trabalho, né, sem fazer nenhuma muro de proteção ali. Então, as pessoas de fato estavam morrendo, adoecendo e morrendo por um salário. Eu falei, não, peraí. Eu acho que o trabalho não é uma coisa ruim. Trabalhar mal é ruim.
Mas trabalhar não é ruim. O trabalho, inclusive, para mim, ele tá lá dentro do conceito de saúde mental da OMS. Gente, eu amo o meu trabalho, você acredita? Exato, mas é pra gente amar mesmo o que a gente faz. Às vezes a gente fica cansado, fica de saco cheio, Sim. mas assim, é pra amar o que faz na maior parte do tempo. Não é essa romantização, mas, cara, ter prazer no que a gente faz, nas pessoas que a gente encontra, no que a gente consegue produzir. Fala, cara, fui eu que fiz, né? E o impacto que isso pode ter gerado, o impacto né? que isso pode ser gerado nas outras pessoas, no mundo. A OMS tem a definição de saúde que inclui, entre as coisas todas, é você poder exercer suas habilidades e se sentir útil à sua comunidade. Como que a gente exerce nossas habilidades? Como que a gente é útil na maior parte do tempo? Sim. Trabalhando. Então, o trabalho, ele é central também para que a gente tenha saúde mental. Então, a gente pode enxergar nisso um valor, o que a gente está fazendo aqui dentro que está adoecendo a gente? O que a gente pode mudar? E aí, esse é o meu trabalho, entrar e falar, tá, como vocês estão trabalhando agora? Tá, sem perder nenhum real, sem perder produtividade, até aumentando eventualmente, a gente consegue fazer ter algumas estratégias aqui para que as pessoas trabalhem melhor, para que elas tenham respiro, para que elas se sintam mais capacitadas, para que elas se sintam mais valorizadas. Então, a gente trabalha a cultura. Eu não trabalho doença dentro das empresas. Eu não vou lá atrás de depressão, ansiedade. Eu vou lá para que as pessoas não desenvolvam isso a partir do gatilho do trabalho. Gente, isso é incrível. Então, trabalhando o ambiente, é cultura de networking, de feedback, de liderança humanizada, de proximidade e vínculo entre as pessoas, entre as lideranças e as pessoas. É uma vida que a gente vai ter prazer de contar, sabe? Quando você chegar lá na frente no seu trabalho, o que você vai querer contar como liderança? Nossa, que incrível isso. Sabe? Que história você vai ter orgulho de contar, sei lá, para seus filhos, para seus netos? Que você foi uma pessoa que ninguém queria trabalhar junto ou que você foi uma pessoa que contribuiu para que aquele ambiente fosse um lugar que as pessoas falassem, eu não quero sair dessa empresa de jeito nenhum. Sim, sim. Essa é a história que a gente quer contar. Eu acho muito engraçado quando você escuta alguns grandes nomes, seja da tecnologia, seja, né, pessoas que fizeram alguma mudança, deixaram alguma coisa. E aí ele fala assim, não, aquela pessoa é incrível, mas era insuportável trabalhar com ela. Então não era incrível. Assim, mas, gente, então ela não era incrível? Como é que pode? Tipo assim, nossa, ele criou a tecnologia, mas ele era arrogante, tratava as pessoas mal. Não é incrível. Porque teve um processo de admirar pessoas, né, que faziam grandes feitos, mas que tratavam pessoas de uma maneira muito ruim, né? E aí você fala assim, e aí ficava na minha cabeça com esse questionamento. Como essa pessoa pode ser tão admirada dentro de um processo de evolução, de construção, de tecnologia, os grandes CEOs das grandes Big Techs ser essa pessoa, e no dia a dia as pessoas falarem que é super difícil trabalhar com ele, que é uma pessoa que trata mal as pessoas, que grita, que bate na mesa. Como é que pode esse ambiente de trabalho que parece uma panela de pressão e que parece que tipo, a carne vai derretendo, assim, parece que a panela vai explodir? Exato, não tem como isso ser bom em nenhuma instância. Eu ensino isso pra minha filha desde pequena, né? Eu já falo pra ela desde muito cedo, Nina, não tem como uma pessoa ser ruim ser boa, uma pessoa ruim ser boa. Não existe. Ah, mas ela é legal. Não, não é. Se ela é ruim, se ela maltrata as pessoas, se ela é uma pessoa que tem um comportamento violento em relação às outras, qualquer tipo de violência, não tem como a gente achar que é uma pessoa boa para se estar perto, pelo menos. Sei lá, pode ser boa para pescar junto, mas para você estar perto, gastando 8, 10 horas por dia, cara, não tem jeito, não tem como. E hoje, ainda bem que a gente vem num caminho de discutir esse tipo de postura e isso não ser mais admirado, não ser mais aceito, né? Uma dos pontos que a gente trabalha muito é o combate ao assédio, combate ao bullying corporativo, combate ao assédio. Então, esse comportamento hoje, qualquer empresa que esteja caminhando no sentido de ser uma empresa promotora de saúde mental, ela tem canais de denúncia contra assédio, contra bullying. Então, isso não se cria mais. Portal da Transparência. Portal da Transparência. Isso, teoricamente, não é mais para se criar. É para ser combatido desde... E tem o nosso papel também, hoje, de não precisarmos mais ficar tão silentes, né? A gente já sai da mesa, já pontua, não. Eu até conversei com isso num clube de leitura, quando a gente foi falar de Bell Hooks.
no grupo quando a gente falava sobre o amor e sobre atos de amor e o que a gente permitia ou não permitia com a gente. Eu até fiz um comentário uma vez de estar trabalhando numa organização e presenciar uma cena de assédio com uma pessoa que era da minha equipe na época, e aquilo me fez muito mal, e eu pedi pra sair. Eu não consegui ficar, eu precisei sair. E aí eu dei o meu exemplo, eu falei, cara, aquilo me chocou muito. E eu saí. Aí uma moça falou assim, você teve opção de sair, né? Você pôde sair. Aí foi aquele outro choque de realidade, né? Porque pra mim foi assim, não, aqui eu não fico. Isso é inadmissível, eu não aceito, e eu saí. E aí ela me trouxe essa questão de quantas pessoas estão expostas a esse tipo de comportamento, mas elas não se veem como uma opção não estar ali. Elas não têm escolha de não estar ali. Elas precisam estar ali, então elas voltam pra casa e no dia seguinte elas estão ali de novo. E, de novo, esse comportamento se repete. Tipo assim, eu tive um caminho, uma escolha. Parece que a outra pessoa não teve, sabe? E aí eu falei, gente, deve ter muita gente se sentindo assim, né? Isso só aumenta a responsabilidade de quem tem voz. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, porque a gente sabe que tem muita gente que não pode falar, não vou mais ficar aqui. Então, a gente que pode se posicionar, que pode falar, que tem um microfone à disposição, que tem um cargo de liderança na mão, a gente tem uma responsabilidade enorme de tornar o ambiente mais digno, mais ético, mais decente para essas pessoas que não têm o que fazer, que não têm para onde ir. Isso, o contrário de privilégio, né, é o que dizem, o contrário de privilégio é responsabilidade. A gente se torna cada vez mais responsável, porque a gente tem voz. O que você faz com o privilégio que você tem, né? O que você faz? Quando é que você se cala? E por que você se cala? Uau! E eu quero aproveitar essa sua fala, se você já mencionou aqui em algumas falas anteriores, mas eu queria saber como que a segurança psicológica ela pode ser implementada nas empresas para promover um ambiente mais saudável. Não é fácil. Não é fácil. Até porque segurança psicológica é uma coisa mais subjetiva, né? Não é uma coisa assim que você consiga falar em... Ah, não, é uma parede branca. Pega um checklist e tica aqui. Exato, mas é muito disso que a gente vem falando aqui. Segurança psicológica é basicamente o direito de você existir plenamente num lugar, sem precisar esconder nenhuma característica sua, sem precisar, por exemplo, ter vergonha ou ter constrangimento sobre a pessoa com quem você vive, sobre sua orientação sexual, sobre a religião que você pratica, sobre o lugar onde você mora, sobre algum hobby que você pratique que não seja tão usual. E você poder trazer isso com você todo dia, você não precisar deixar na catraca do seu trabalho. Isso é um dos pontos, para mim talvez o mais importante, que é sobre a integridade do ser, a integridade do nosso existir. Bom, o segundo ponto é sobre não ter medo de errar. Não o erro resultado do desleixo, da falta de compromisso. É o erro resultado de um caminho natural de aprendizado. A gente, quando está aprendendo, a gente vai errar. Né? Quantas vezes erraram até fazer o primeiro smartwatch que media sono, passo, batimento cardíaco, exercício? Provavelmente muitos ficaram igual reloginho de criança, não acendia nem o visor. Mas ele foi feito, ele foi feito várias vezes, a pessoa teve o direito de errar, até que um dia saiu uma coisa linda que a gente anda com ela abraçado para lá e para cá. Então, é sobre esse erro que a gente precisa ter o direito de errar sem medo de humilhação, sem medo de revanche, sem medo de retaliação. Ter dúvidas, perguntar, poder abrir, levantar a mão numa reunião e fazer uma pergunta. Sem que ninguém vai encarar aquilo como você está se exibindo, você está querendo aparecer. Ou impossível que você não sabe disso. Impossível que você não saiba disso, você nem era para estar aqui nessa reunião. Quem é você na fila desse pão, né? Então, são essas coisas, esses direitos básicos que fazem parte da rotina de qualquer ser humano. Errar, aprender, ter dúvida, perguntar, se manifestar
e existir plenamente. Isso é segurança psicológica. A gente exerce isso é sempre de cima para baixo, tá? Porque não adianta a gente pegar a pessoa que está no nível mais básico ali de hierarquia numa empresa e achar que é por ela que a gente vai começar. A gente precisa começar de cima para baixo, porque quem tem a caneta, o cheque, a chave na mão, é que define a cultura de um lugar. Sim. Quem define a cultura de uma empresa é quem está em cima, quem está na liderança. Então, a gente educa a liderança para que não seja mais possível alguns comportamentos dentro daquele ambiente. É muita educação, 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 aprendizado, conversa, redução de estigma, é muito isso. E é fundamental, né, para que a gente construa um ambiente que, de fato, as pessoas sejam saudáveis. Porque não dá, como você falou, a gente passa a maioria do nosso tempo... O trabalho é central. No trabalho. O trabalho é central. Não tem como você ser saudável se você está num ambiente tóxico, se você está num ambiente opressor. Então, não tem como você ser saudável num ambiente como esse. Então, é importante a gente inserir isso. Não seria por obrigatoriedade. Na verdade, deveria ser algo... Exato. Natural, porque exato. somos pessoas, Mas todas pessoas. Eu penso que até em um momento da vida foi natural, mas eu acho que a gente vai passando tempo, aí vem a necessidade de socializar, a necessidade de se encaixar, e aí eu acho que vão criando códigos em determinados ambientes e a gente vai começando a adotar isso. Porque a gente não nasce assim, a gente nasce como uma criança que quer aprender as coisas, que sobe, que cai, que desce, que se arranha. Que gosta de todo mundo, que gosta se interessa por todo mundo. Que quer experimentar tudo. Que não tem distinção. Exato. E que aí eu acho que, a depender, eu tenho mais vergonha quero dançar, mas eu já fico com vergonha de dançar, porque eu não sei o que podem pensar de mim, quero usar um cabelo com trança. Esses dias me perguntaram, no seu trabalho o pessoal fala do seu cabelo? Eu falei, no meu trabalho eles gostam bastante. E você sabe que a gente, a partir da infância, a gente vai fazendo um caminho de perder essas características e as meninas perdem antes, né? As meninas, aos 6, 7 anos de idade, elas já têm, a autoestima delas já foi embora, elas já não se acham suficientemente bonitas, nem inteligentes, nem boas o bastante para quase nada. Isso é desesperador, porque é muito cedo. Então, a gente nasce assim, todo mundo vai perdendo, todo mundo perde um pouco, mas as meninas perdem primeiro e de forma mais intensa. Essa habilidade de se interessar de peito aberto, assim, pelo mundo e achar que pode viver bem com todo mundo e pode estar e pode fazer e acontecer. E aí, eu penso que enquanto liderança, a gente também cria os códigos do que a gente considera que é permitido e que não é permitido, com prazo de entrega, com acordos combinados, e aí vai criando-se um ambiente onde acho que as pessoas ficam, de certa forma, ficam mais controladas, por outro lado, deixam de lado sua essência. Então, acho que seria o natural o respeito à existência, né? Exato, respeitar a existência. E o reconhecimento a ela, né? E parece que é uma coisa muito oba-oba, que vai ficar uma bagunça, que vai ficar, mas não é. E vocês sabem disso, porque, de certa forma, vocês fazem isso, né? Eu consigo perceber, porque eu já encontrei vocês em eventos, já encontrei vocês, né? Eu vejo as fotos, vejo o jeito que vocês interagem. É possível que a gente respeite as pessoas e, ainda assim, a gente tem um ambiente extremamente produtivo, extremamente capaz e até mais, porque as pessoas se sentem melhor para entregar o que elas têm dentro. De melhor. Quando você tá bem, você entrega mais. Quando você se sente seguro num lugar, você quer ficar ali. Então, você faz o possível para que a sua entrega seja boa, para que você cumpra os prazos certinhos. Então, é possível que a gente respeite as pessoas, que a gente valorize, que a gente deixe elas serem quem elas são, mesmo que elas sejam muito diferentes, e ainda assim a gente consiga ser competitivo no mercado e ter empresas que estejam andando ali dentro do que a gente deseja de produtividade. Olhando ali o cronômetro, a gente tá quase que estourando aqui. Daria para ficar falando e fazendo muita coisa a respeito, porque a medicina do estilo de vida é o estilo de vida da nossa vida e da vida do próximo, né? E do próximo são das pessoas que estão próximas de nós, né? Que a gente se relaciona. Então, quanto eu, enquanto liderança, sou responsável pela saúde mental da minha equipe, né? Muito, você é muito responsável. Na verdade, a gente tem vários estudos dizendo que não tem nenhum benefício corporativo que chega minimamente perto
do comportamento da liderança como fator de promoção de saúde mental de uma equipe. É a liderança. Você pode dar qualquer benefício corporativo. Se você tiver uma liderança que não adere, que não abraça, que não promove, que não acredita e que age contra, ou seja, tem comportamentos tóxicos dentro do ambiente de trabalho, nada que você fizer vai conseguir promover saúde dos seus colaboradores. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Ao contrário do privilégio. Ao contrário do privilégio. Bom, sim, pra gente foi incrível, porque a gente consegue se ver, se perceber e entender que a gente tem muita coisa ainda para aprender, e acho que é esse constante... eu escuto muitas pessoas falando assim, porque agora não pode isso, agora não pode aquilo, antes era melhor. E eu falei, gente, não tô conseguindo entender como que antes era melhor. Melhor pra quem? Gente, sério, eu fico... Saio de mim, eu saio do corpo quando eu vejo, leio ou escuto alguém falando isso. Eu saio do corpo, porque eu fico muito indignada. Era melhor... porque comigo foi assim, eu tô aqui vivo. Tá, jura? A custo de quê, né? A custo como é que de você quê? tá vivo, Você tá vivo né? como? Vamos conversar, senta aqui, me conta. Então, acho que hoje poder falar de saúde mental, falar de estilo de vida, falar de cuidado com tanto respeito, com propriedade, então ter bastante conteúdo e olhar hoje o quanto você vem sendo requisitada para estar nos lugares, para estar dentro das organizações, construindo espaços positivos e espaços que as pessoas se sintam bem, para estar ali, para sair dali, construindo, né, novas sociedades, novas comunidades, novas coisas a partir da sua saúde. Então, eu fico feliz, entendo que falta muito, né, mas sei que estamos no caminho. E eu quero te agradecer imensamente pela sua fala, porque eu sei que você estuda muito. Não é uma coisa assim, tipo, eu li no ChatGPT e eu vim falar. Não. Ela estuda muito mesmo, né? Todos os comportamentos, eu descobri que eu sou viciada em estudar. Tipo, eu estudo, termino um curso, eu já quero fazer, quero estudar mais. Agora eu quero tal coisa. Agora eu quero estudar felicidade no trabalho. Nossa, que incrível. Que vai ter tudo a ver com saúde, né? Tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com plenitude. E para mim a palavra é florescer. Parece meio clichê, assim, mas é isso que a gente quer como ser humano. Sim. Que a gente floresça, que as pessoas ao nosso redor floresçam também. Porque nada é melhor do que você estar num ambiente onde todo mundo, ou pelo menos a maior parte das pessoas, está... sabe? Respirando grande, livre, assim, de peito aberto, sabe? Não tá encolhida, não tá com medo, não tá, sabe? Insegura, onde tá todo mundo florescendo. Eu não consigo achar outra palavra que não seja essa. Tá florescendo. Eu acho que se encaixou muito bem. Floresçam. Sim. Floresçamos. Amém, amém. Por favor. Quero que você deixe suas redes, olhe ali para sua câmera, como que as pessoas te encontram, como que elas conseguem falar com você, te levar para as organizações. Esse papo que é muito importante, continuar, né? Porque aqui o nosso tempo passa muito rápido, né? A gente queria ficar muito mais. Ficaria aqui batendo papo com você. Como que as pessoas continuam? Como é que elas te encontram? Bom, meu Instagram é simone.estilodevida, bem sugestivo, né? Adoramos, Simone.estilodevida. Meu LinkedIn é Simone Nascimento _saúde mental. E eu tô no Futura, como Tirão Saúde, que é um programa lindo, lindo, lindo. Foi rodado em São Paulo, em Aracaju, que trata da mudança de hábitos de vida para contornar problemas de saúde. Então, a gente vai ter lá alguém com gastrite, alguém com estresse, pós-burnout, mãe cansada, mãe exausta. E a gente, com pequenas medidas, a gente leva as pessoas ao florescimento, a uma vida mais plena, com mais saúde, com mais disposição. O programa tá lindo, eu acho que todo mundo devia assistir. Viu? Com certeza. Tem... Tá no canal Futura, toda quinta-feira, às 21h30, e depois está na Globoplay. A gente fica assistindo essas séries aí que, né, a tecnologia vai matar todo mundo e tal. Vamos parar de assistir essas coisas para assistir aquilo que a gente pode colocar em prática agora para se manter vivo e se manter bem, né? Exato. E a tecnologia não vai matar todo mundo, né? A gente só precisa aprender a lidar com ela, mas isso é uma outra conversa. É um outro momento, né? Isso aqui é um outro Black Mirror. Exatamente. Sim, foi um prazer. Tem uma coisa. Você queria ser astronauta. Queria. Então, como a gente não consegue realizar esse sonho, mas você ainda pode...
realizar Sempre. sempre. Sempre posso. Mas para te acompanhar, a gente te trouxe um mimo aqui. Vou abrir? Pode abrir agora? Pode, por favor, ele é seu. Que é o nosso Kairosnauta. Gente, peraí. Eu vou até tirar do saquinho pra todo mundo ver. Então, assim, pra todo mundo que quer, ir pro Ele vai futuro, fazer ir além. Pra minha mochilinha, a minha bolsinha. Exatamente. Eu O já Kairosnauta tenho. da nossa comunidade. Vamos conversar, tá? Quem sabe eu ainda vou lá. Vai sim. Eu acredito. Eu também. Muito, muito obrigada. Foi um prazer, foi uma delícia. Eu te agradeço muito. Entendo que a sua agenda tem bastante compromisso. E eu gosto sempre que é mais pessoas ouvindo a sua palavra. Então, pra gente é muito importante ter você aqui. Agradeço de coração. Ká, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Parceira da vida aqui, ó. Fechando todos os rolês maravilhosos. comigo. Obrigada, obrigada. A toda a produção, a todo mundo nosso, muito obrigada. E agora, gente, aquele momento lindo que a gente fala assim... Não durma no ponto!